Vamos chamar o António Brás Costa, é administrador executivo do CENTI, o Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos Funcionais e Inteligentes. Olá, António. Boa tarde. Bem-vindo. Muito boa tarde. Uma apresentação também resumida, para além daquilo que eu já especifiquei, António. Do que fazem? Bom, o CENTI é um centro que teve uma originação um pouco diferente dos exemplos que acabamos de ouvir. Por incrível que pareça, a gênese do CENTI está no Centro Tecnológico da Indústria Têxtil de Portugal. Em 2003 chegámos à conclusão de que os grandes desafios que se colocavam nos têxteis técnicos para aplicações especiais necessitavam de competências na área da nanotecnologia que na altura Portugal não detinha. Portanto, nessa altura tínhamos dois caminhos. Um caminho era criar um novo departamento dentro do Centro Tecnológico, o que seria de alguma forma pouco eficiente, porque as tecnologias em que apostámos, os investimentos que fizemos, poderiam perfeitamente estar disponíveis para um conjunto de setores para além do setor têxtil. Seria quase um desperdício dedicá-los exclusivamente ao setor têxtil. E, portanto, a decisão foi criar um setor novo. Na altura, fomos até apelidados de pouco loucos, porque a palavra nanotecnologia era muito pouco conhecida, não havia... Cá e mesmo na Europa não havia unidades especificamente orientadas à nanotecnologia. A criação do INL logo a seguir veio também, obviamente, ajudar à criação desta imagem do que é a nanotecnologia. Também diferente neste aspecto, que é o CENTI nasce de uma necessidade da indústria, e não de uma necessidade da academia de encontrar aplicação para as tecnologias que desenvolve, mas, ao contrário, necessidades da indústria que poderiam e que foram resolvidas recorrendo a estas tecnologias. Portanto, em 2006 foi criado o CENTI. O CENTI arranca com um portfólio de tecnologias integradas nesta família das nanotecnologias, mas muito específicas, a saber, desde a primeira hora, a questão da eletrónica impressa, a possibilidade de imprimir elementos de eletrónica, não apenas circuitos, mas elementos ativos em superfícies, independentemente da sua natureza, desde os têxteis, os plásticos, a cortiça, a cerâmica, etc. A funcionalização superficial, como já aqui hoje foi apresentado, até o projeto do INL para a hidrofobicidade do papel, basicamente é isso, é operar na superfície para lhe conferir determinado tipo de características. E eu aqui chamava a atenção para o seguinte: geralmente a nanotecnologia vem resolver um problema, é que alguns materiais são de facto muito caros. E a função desses materiais tanto se manifesta com uma camada grossa como uma camada muito fina. E, portanto, é uma boa forma de encontrar funcionalização especial para estas superfícies, recorrendo a muito pequenas quantidades do material que vai conferir essa funcionalização, com uma vantagem adicional. Imagine uma camisa, quer dizer, uma camisa, se for funcionalizada com uma camada grossa, e quando digo grossa estamos a falar na ordem dos milésimos de milímetro, muito provavelmente obtemos a função, mas ao mesmo tempo estamos a estragar o que de bom o têxtil tem, o toque, o cair, todas essas características são fundamentais para esses produtos, ou enfim, para um couro, uma cerâmica, etc. Com o recurso a camadas muito finas, como já aqui foi dito, andamos a trabalhar na escala entre os 100 e os 200 nanómetros, pois é possível não afetar essas características boas dos materiais, conferindo-lhe as novas funcionalidades. Portanto, essa foi uma das primeiras áreas, a área das superfícies, a área da eletrónica impressa, obviamente. Uma competência muito específica na produção de fibras multicomponente, para ter uma ideia, é conseguir colocar vários materiais dentro de uma fibra, e uma fibra, enfim, estamos a falar de algo que é menos espesso que um cabelo,
E essa tecnologia era uma tecnologia extremamente complexa na altura, não havia disponível na Europa, o que nos permitiu ter uma competência única. Hoje em dia temos claramente uma competência única nessa área, com uma aplicação logo a seguir na inteligência dos materiais. Isto é, com uma fibra em que eu posso combinar materiais diferentes, eu posso fazer uma combinação idêntica que faço para a obtenção de um sensor e uma fibra que se comporta no produto final como uma fibra, ao mesmo tempo é um sensor, é um elemento, ou um atuador, é um elemento de eletrónico, chamemos-lhe assim, no interior do produto. Um exemplo foi o grande êxito que tivemos na produção de fibras com capacidade piezoelétrica, isto é, de gerar energia elétrica quando é pressionada, o que foi uma revolução, por exemplo, em tudo o que era sensorização em vestuário e em calçado, porque deixámos de utilizar os convencionais sensores eletrónicos para passar a utilizar estruturas têxteis ou de couro que elas próprias permitem fazer essa sensorização. Desde essa altura até hoje fomos alargando este portfólio. A questão da sustentabilidade veio trazer novos desafios e, portanto, também nesse contexto utilizamos estas tecnologias para encontrar soluções mais sustentáveis em todos os aspectos, quer no recurso, no consumo de recursos, mas também a pensar na parte final da utilização, e eu acrescentava o que o Paulo falou há pouco na área das baterias. Para concluir, a nossa responsabilidade, eu vou concluir, a nossa responsabilidade nesse projeto é exatamente focada no fim de vida das baterias e no destino a dar, não apenas para contribuir para a não poluição, mas sobretudo para recuperar os materiais para poderem ser utilizados de novo. Uma última frase para vos dizer o seguinte: como a nossa gênese é um pouco diferente, basicamente nós não trabalhamos para stock, nós trabalhamos sempre com empresas em projetos sob contrato ou em projetos que recorrem a incentivos competitivos, mas sempre focados num problema, sempre focados numa solução que é requerida por uma empresa. É raro, apesar do nosso portfólio de patentes pedidas ser confortável, a verdade é que raramente trabalhamos para stock e todas as nossas atividades se destinam diretamente para ser utilizadas por empresas. António Brás Costa, obrigado pelos contributos que nos deixou e pela simpatia que teve em estar connosco. Bem-aja. Foi com muito gosto. Obrigado.